gostaria de compartilhar essa noite, irmãos, alguns instantes, sobre Neemias. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro, no primeiro capítulo de Neemias, os versículos 1 ao 4. Neemias, ele foi levado para o exílio babilônico, depois esse exílio que foi levado por Nabucodonosor, o povo de Israel, o povo de Judá, ele foi mudando de governantes, ele se tornou o reino persa. Mas é interessante nós vermos e percebemos a questão daquilo que aconteceu com o povo de Deus. Contexto histórico, realmente, de um povo que foi chamado para servir a Deus, mas que no meio desse caminho perde-se. Nós sabemos que o pecado ele faz grandes estragos na vida das pessoas. Ele faz grandes estragos na vida de um povo de Deus sem Deus. Soa estranho, né? Um povo de Deus sem Deus? Sim. Um cristão sem Cristo? Porque nós muitas vezes apenas levamos o nome. Porque o cristão, não vou dizer cristão verdadeiro, porque ou ele é cristão ou não é, mas às vezes nós nos intitulamos, nós dizemos que somos, mas muitas das vezes nós não vivemos segundo os padrões que Deus estipulou. Deus chamou o povo, todos nós conhecemos a história. Lá no Gênesis, Deus separou um homem, uma família, para que dessa família pudesse originar uma nação, para que essa nação pudesse ser porta-voz da mensagem de salvação, de retorno. Aquilo que foi manchado lá no Jardim do Éden pelo pecado. Então Deus estava revertendo até vir o papel principal de Jesus Cristo, que cumpre a missão fundamental e que nós conhecemos, que entregou-se a si mesmo, já cantamos, que morreu naquela cruz, mas que Deus o ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está à direita de Deus, está intercedendo por nós. É a Ele que nós levamos as nossas orações, é a Ele que nós colocamos os nossos temores, os nossos tremores dentro dos nossos quartos, quando nós entramos ou quando nós estamos sozinhos, quando nós estamos abatidos, quando nós estamos isolados, passando por dificuldades. Então essa é a história de que Deus sempre vem de encontro com a necessidade da humanidade. E esse contexto histórico de Neemias, do povo de Deus para com a nossa realidade, é algo muito similar, muito parecido. Deus tem chamado nações, Deus tem chamado povos para a sua honra, para a sua glória e para o seu louvor. O Brasil hoje ele é considerado como um país cristão, mas um país onde você não vê vidas que se dizem cristãs vivendo o Evangelho como ele mostra que deveríamos viver. Se nós fôssemos, como é dito, um país cristão, que praticamente 80%, 90% da população se diz cristã, a situação do nosso país era para estar muito melhor. Era para ser um país de primeiro mundo. Porque é exatamente isso que acontece com uma nação cujo Deus é o Senhor. Nós vemos o povo de Israel. Na época em que Deus estava no controle, nós vemos os reis que se colocavam diante do Senhor, que serviam ao Senhor, era uma nação de primeiro mundo. Porque Deus direcionava, porque Deus cuidava, porque Deus estava no controle. Quando o homem tentava assumir o controle, e que isso muitas vezes ocorreu, a ladeira abaixo. Sempre ladeira abaixo. Sempre começava a afundar. E sempre nós víamos as consequências dessas pessoas. E quando Deus tirou o povo do Egito, levou para a terra prometida, e Deus já falava por intermédio de Moisés, dizendo: Moisés, avisa este povo que se eles se firmarem, se eles buscarem a minha face, se eles se firmarem diante da minha presença, eles serão prósperos e eu estarei sempre com eles. E eles serão uma nação onde todas as demais saberão que o Deus ao qual eles servem é um Deus de poder, é um Deus que cuida. As outras nações tinham as suas divindades feitas de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de qualquer outro utensílio, mas não estava presente em todos os lugares, porque eles só estavam onde eles podiam carregar.
Mas Deus diz para a nação de Israel: vocês vão mostrar ao mundo que vocês têm um Deus que está no meio de vocês, que habita em vocês, que onde vocês vão, este nome deve ser engrandecido. E é assim que foi feito, é assim que Deus estava trabalhando na vida deste povo. E este povo começou a se distanciar dos caminhos do Senhor. A maldade do povo começou a crescer. E ele sempre trazendo nas suas bocas: nós somos o povo escolhido de Deus. Salomão construiu uma das maravilhas, talvez uma das maravilhas das mais importantes daquela época, né? O templo de Salomão, né? Embora nós saibamos que foi construído por Salomão, mas o templo era do Senhor. Ali era para adorar o nome de Deus. E foi algo extraordinário. Hoje seria impossível nós fazermos, embora tenhamos réplicas do templo, né, mas fazer como foi feito na época. Os irmãos terem ideia, existiam pregos, né, que atravessavam madeiras, que eram de 600 gramas de ouro. Imagina, ouro puro. Era algo que foge da nossa concepção. Madeiras tratadas e eram revestidas de ouro. Algo surreal, algo extraordinário, né? Se nós olharmos, se você já leu o Antigo Testamento, lá em Crônicas, fala que só Davi ele deixou toneladas de ouro para a construção do templo. Mas o povo contribuíram com toneladas de ouro para a construção do templo. E Salomão também, com toda a sabedoria que Deus lhe deu, ele adquiriu muito ouro, muita riqueza, e ele também investiu muito. Mas sem a presença de Deus, era apenas um edifício lindo, maravilhoso, mas que não subsistiria por muito tempo. E Deus sempre orientou ao povo para que eles se firmassem diante da presença do Senhor. E eles começaram a se distanciar de Deus. E Deus começou a enviar profetas. Deus começou a levantar homens e mulheres do Senhor, dizendo: o caminho que vocês estão andando é perigoso. O caminho que a nação está seguindo vai levá-los à ruína. Vocês estão se distanciando de Deus. Isso terá consequências sérias na vida de vocês. Mas outros líderes se levantavam e diziam: não é assim não. Nós somos o povo de Deus. Deus nos ama. Imagine que Ele vai permitir que nós saiamos da nossa terra. Imagine que Ele vai tirar-nos da posição em que nós fomos colocados. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus nos separou. Ninguém pode nos atingir. Ninguém pode se suster diante de nós. Mas existiu uma condição: se este povo servisse ao Deus verdadeiro. E Deus disse: olha, não façam deuses para vocês. Na terra em que vocês vão ser colocados, existem pessoas que estão sendo eliminadas e são tiradas ali por causa da maldade dos seus corações, por causa da idolatria dos seus corações. Não se deixem influenciar por essas circunstâncias. Tomem cuidado, porque se isso acontecer, o mal virá sobre a vida de vocês. Lá em Deuteronômio, Deus coloca, antes disso acontecer, por intermédio de Moisés, as consequências do desviar-se dos caminhos do Senhor. E eles não ouviram. E aí, então, na época de Zedequias, Deus completa a terceira, 3 levadas, né, 3 vezes em que eles foram levados para o exílio, 3 etapas. E Zedequias foi a última etapa, e eles vão para o exílio babilônico. E Deus disse que 70 anos eles estariam lá, ensinando a eles para que eles pudessem aprender. E Deus fala claramente qual é a diferença em você servir a Deus, um Deus que tem amor, e um Deus que tem compaixão, a servir aos homens que não têm amor, não têm compaixão nos seus corações e que querem ver o povo totalmente destruído. E só não foram destruídos porque Deus ainda estava com um remanescente. Poucas pessoas que foram para o exílio, que eram tementes a Deus e que também tiveram que enfrentar o exílio, mas
Deus cuidou dessas pessoas. Deus honrou essas pessoas. E é nesse contexto, depois de 70 anos, em que eles começam a retornar para a sua terra, e que eles chegam novamente em Jerusalém, que eles chegam nas suas terras e eles veem a desolação. E o desespero começa a tomar conta. E eles começam a se perguntar por que a situação chegou a este ponto. Porque, infelizmente, o ser humano, ele não consegue enxergar que a situação em que ele se encontra é por causa do pecado. Talvez você tenha conversado com muitos amigos. Talvez você tenha amigos na sua vida, familiares. Eu tenho irmãos, que eu digo, não dá para entender como o diabo cega o entendimento dessas pessoas. E eles estão no fundo do poço, e eles estão orgulhosos, dizendo, não, eu estou muito bem. Pode ficar descansado. Pode deixar que eu cuido da minha vida. O meu relacionamento com Deus está intacto. Mas nós vemos que estão no fundo do poço, porque não querem reconhecer e se afastaram do Senhor. E o povo de Israel volta do exílio. Um remanescente começa a retornar. Deus é favorável. Deus começa a olhar para esse povo e eles começam a retornar. E quando eles retornam, eles encontram algo totalmente diferente de quando eles saíram. Eu creio que nem eles imaginavam a situação que se encontrava a nação que eles haviam deixado. Porque eles foram levados para o exílio e não viram a destruição completa. Quando eles retornam, eles se deparam com algo realmente assustador, algo tenebroso. Imagine você sair daqui da sua casa, 70 anos voltar, sem ninguém cuidando. Imagine como que seria isso. Eu creio que algo... não dá nem para imaginar, não precisamos nem ser 70 anos, Podemos dizer até uns 10, 15 anos, deixa lá, o mato já tomou conta. Eu tenho visto aqui esse terreno lá de cima, foram plantados alguns arbustos e algumas árvores começaram a crescer, sementes, e já tem árvores grossas ali. Um terreno que está abandonado ali já há uns 5, 10 anos, talvez, no máximo. Como isso vai crescendo, como vai acontecendo tão rapidamente. E é nesse contexto que nós vamos ver o texto de Neemias. É nesse contexto de desolação, é nesse contexto de tristeza, é nesse contexto que deveria ser algo gratificante, o povo voltando para a sua terra, porque Deus lhes permitiu voltarem. Mas voltam com os mesmos costumes, com a mesma situação e com o pecado tomando conta. E a situação que nós vemos nos nossos dias, e eu gostaria que você acompanhasse Neemias capítulo 1, dos versículos 1 ao 4, o que diz o texto da palavra de Deus. Neemias também, ele era um dos exilados, mas Deus havia favorecido, A Neemias. Não temos assim algo que conte bem a história de Neemias quando nós lemos a história de José. José, nós conhecemos a história como ele chegou diante do faraó como a maior autoridade, depois do faraó era ele. Então nós temos toda a história, mas de Neemias nós não vamos encontrar um relato dessa maneira. Vai nos mostrar a história que ele já era copeiro do rei, que ele era alguém que estava tratando, estava junto com o rei na época. Mas nós não temos assim algo que fala mais a esse respeito, mas nós vemos o cuidado de Deus para com a vida dele, com a vida de Daniel, com a vida de tantos outros que também foram levados para o exílio. Neemias capítulo 1, dos versículos 1 ao 4 diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, mês de Quisleu, mais ou menos lá por novembro ou dezembro, segundo nós vemos aqui na Bíblia. Enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi estas coisas, sentei-me e chorei.
Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Versículo 4 novamente. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Essa era a situação do que estava acontecendo em Jerusalém. Um povo exaltado. Um povo que tinha sido colocado na época acima de todas as outras nações. Era os Estados Unidos da época, né? Que nós hoje, no primeiro mundo, você olha para os Estados Unidos. Quando se fala de grande potência, de grande nação, é os Estados Unidos. Embora existam outros, mas o mais mencionado é isso. Israel na época era isso. Mas porque Deus estava na direção. Porque Deus estava no controle da história. E muitas foram as advertências a respeito do afastar-se dos caminhos de Deus, do distanciar-se dos caminhos do Senhor. E quando chega o relato para Neemias, talvez ele mesmo esperasse algo um pouco melhor, notícias um pouco mais importantes ou melhores a respeito da situação que estava em Jerusalém. Foi algo realmente que o deprimiu, que o deixou triste, porque ele sabia qual era a situação daquela nação. Ele sabia como era aquele povo, e por causa do pecado, por causa do afastar-se de Deus, não somente a miséria financeira, a pobreza que ocorreu, mas principalmente a pobreza espiritual. Porque a miséria veio por causa do afastar-se de Deus. A pobreza material veio por causa da pobreza espiritual. E é interessante porque quando nós olhamos para muitos países, um país onde a pobreza, a miséria material é grande, você começa a olhar e você vai ver os relatos de que a miséria espiritual é maior ainda. Pessoas que não têm relacionamento com Deus e que estão totalmente afastadas. Existem inúmeras divindades em que a miséria é total. E o povo de Israel estava passando por isso, porque se distanciou e se afastou dos caminhos do Senhor. Um povo que era bem visto por todos os demais, temido pelos demais, agora virou um motivo de zombaria. As pessoas passavam, olhavam e riam de ver a situação de um povo que era chamado povo de Deus. E tudo isso porque se distanciaram dos caminhos do Senhor, deixaram de observar a palavra de Deus. E quando Neemias ouve os relatos de que Jerusalém estava abandonada, de que Jerusalém realmente estava passando por um grande sofrimento e a humilhação, ele começou a chorar pela situação miserável em que se encontrava aquele povo. E é por isso que eu disse que é muito similar ao que nós encontramos hoje. A miséria espiritual em que nós estamos vivendo nos nossos dias, em que nós vemos uma nação que está totalmente se afastando dos princípios da palavra de Deus, dizendo-se ser cristã. Um país onde nós vemos muitas pessoas falando a respeito de que Cristo é Senhor. E nós vemos o salmista dizendo que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E é bem-aventurada mesmo. Porque quando a nação de Israel estava sob a direção de Deus, era uma nação feliz. Era uma nação bem-aventurada. Mas quando eles se afastam dos caminhos do Senhor, as consequências começam a afetar a vida de toda aquela nação, ao ponto deles serem levados para o exílio, ao ponto deles serem considerados como a escória do mundo. Onde diz, se nós olharmos os textos, a palavra de Deus vai mostrar que aquele povo que realmente os idosos eram respeitados, eles passam a ser desprezados, crianças que eram abandonadas, tudo isso porque a consequência do pecado na vida de um povo. Nós no Brasil estamos passando por essa situação, um país onde tem muito, mas que na realidade não tem nada. Porque muitas vezes nós olhamos para a questão financeira, mas nós temos visto que a miséria espiritual tem assolado a nossa nação. E o triste, irmãos, é ver que essa miséria tem ocorrido dentro das nossas igrejas. Nós temos visto pessoas que estão se distanciando da presença de Deus e não percebem. Pessoas que levam o nome de Deus, que levam o nome de cristãos, mas que estão distantes desse Cristo ao qual nós tanto falamos.
Isto vai somatizando, isso vai crescendo, é igual uma bola de neve, vai aumentando, e cada vez mais a falta de temor a Deus. Talvez você possa dizer, mas pastor, eu estou buscando a Deus. Glória a Deus por isso e continue. Porque na época em que Israel foi levado para o exílio, existiam muitas pessoas que eram tementes a Deus. Quando Elias profetizava para a nação, o reino do norte, nós sabemos que ele se colocou diante da presença do Senhor, questionando, dizendo, Senhor, só eu estou aqui. O Senhor disse, não é só você não, existem mais 7.000 pessoas que estão igual a você, que são testemunhas, que buscam a Deus, que têm intimidade com o Senhor. Às vezes a gente se considera ou se coloca sozinhos, mas Deus tem levantado muitas pessoas. Mas a grande pergunta não é só o que Deus tem levantado, Deus tem colocado e tem chamado você e a mim, como nós estamos nos portando diante dessa situação? Quando foi reportado para Neemias a situação da nação de Israel, uma nação que ele amava, que ele fazia parte, a palavra de Deus diz que ele se humilhou, que ele chorou por saber do estado lamentável que a nação dele se encontrava. Quantas vezes você e eu temos chorado pela nossa nação? Não simplesmente lamentar, mas chorar diante da presença do Senhor. Quantas vezes você tem chegado e orado dentro do seu quarto, dizendo, Senhor, tem misericórdia do nosso povo. Faz-me um instrumento nas tuas mãos para que eu possa abençoar a vida deste povo. E se você quiser conhecer toda a história, você ler a história de Neemias, vai ver que ele vai adiante. Ele não se contenta em simplesmente estar ali chorando, mas diz que ele orou, ele jejuou, ele buscou a Deus, ele buscou a direção de Deus, e ele volta para a sua nação, não simplesmente para reconstruir muralhas, mas para reconstruir vidas. Porque as muralhas depois são destruídas novamente, mas a vida de uma pessoa é muito mais importante. E é isso que nós precisamos estar olhando nos nossos dias, nós precisamos estar chorando, nós precisamos estar orando, nós precisamos estar buscando a direção de Deus. O que eu posso fazer para alcançar a vida daquele que está ao meu redor, daquele que está ao meu lado? O que nós podemos fazer para mudar o contexto da nossa nação? Como nós podemos agir? Nós vemos que quando Neemias soube de tudo isso, ali no capítulo 2, mesmo no versículo 2, ele vai buscar uma solução. Ele passa a agir diante das circunstâncias. Ele ora, ele busca a direção de Deus, ele diz, eu preciso fazer alguma coisa. Nós precisamos também viver o Evangelho de Cristo. A Igreja de Cristo precisa assumir o papel fundamental que nós temos na história, de sermos testemunhas, de proclamarmos a mensagem do Evangelho. Nós precisamos realmente entender que as dificuldades são grandes, mas nós não podemos deixar de cumprir com o papel, com a missão que foi nos colocada. Neemias, ele vai enfrentar muitos obstáculos. Não pensem, quando a gente olha e quando fala que Neemias volta então para seu país, que Deus está favorável a ele e que ele volta e começa a reconstrução e que tudo correu a mil maravilhas. Não. Se você for ler a história, você vai ver que começaram a se levantar obstáculos. Inimigos começaram a aparecer de vários lugares, não somente de fora, mas de dentro. E Neemias começou a enfrentar muitos obstáculos para reconstruir, para levar o povo a ter um encontro novamente com Deus. Para que o povo pudesse ver que a miséria em que eles se encontravam era porque eles se distanciaram dos caminhos do Senhor, porque eles deixaram de observar a palavra de Deus. E eles não conseguiam entender, porque mesmo retornando para o seu país, eles começam a voltar às mesmas práticas. E quando nós lemos Ageu, nós vamos ver novamente, e ali o Senhor está falando por intermédio do seu servo, quando o povo começa a reconstruir, quando o povo começa a trabalhar, eles começam a lamentar e começam a voltar às mesmas coisas. E Deus novamente usa os seus servos para lhe chamar a atenção, dizendo, cuidado, que foi por causa disso que vocês foram levados para o exílio. E muitas das vezes nós não aprendemos com os nossos próprios erros. Muitas vezes nós erramos, somos perdoados e voltamos a cometer as mesmas falhas que cometíamos anteriormente. E isso entristece o nosso coração.
o coração de Deus. Deus não está feliz quando nós agimos contrário aos seus ensinamentos. E Neemias, ele se propõe, o que eu estou querendo dizer que também não é desanimar, porque todas as vezes que você se propõe, nós sempre falamos a esse respeito, que você se coloca diante da presença do Senhor, como diz lá em Isaías, aquele que precisava ser colocado na brecha, tapar os buracos, fechar as brechas, para que o inimigo não pudesse entrar. Todas as vezes que você é colocado, que Deus levanta e que Deus fala no seu coração para você ser este Neemias no mundo em que nós estamos vivendo, o inimigo levanta obstáculos. O inimigo vai levantar pessoas, e muitas vezes não se expande, ele pode ser até da sua própria família. Porque muitos não compreendem o relacionamento com Deus, o estar diante da presença de Deus. Mas nós precisamos continuar buscando a direção do Senhor nas nossas vidas. No versículo 10 do capítulo 2, diz que Sanbalate e Tobias, e um outro oficial ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem de Israel. Eles não queriam que o povo de Deus voltasse a prosperar. Como nós sabemos que o inimigo não quer que o nosso país, que as nossas igrejas voltem ao primeiro amor, como nós encontramos no Apocalipse, a igreja de Éfeso. O inimigo não quer que nós nos comprometamos com Deus de tal maneira que coloquemos as nossas vidas diante do seu altar e que venhamos a clamar, que venhamos a chorar, que venhamos buscar a direção de Deus para com essas vidas. O inimigo faz de tudo para que isso não aconteça, mas você e eu precisamos estar atentos, precisamos estar buscando a direção de Deus para com as nossas vidas e para com os outros, principalmente porque nós vemos aqui no capítulo 2, versículo 20. Quando foi falado a respeito das oposições, o que Neemias responde? Ele diz: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que diz respeito a vocês, não tem parte de direito legal sobre Jerusalém, sua história, não há nada de memorável que favoreça vocês. Neemias sabia que a história dessas pessoas, dos inimigos que se levantaram, não eram apenas inimigos de Israel, eram inimigos de Deus. O povo que não queria ver o povo de Deus sendo bem-sucedidos, mas Neemias entendia que a missão que ele estava fazendo ia ter êxito, porque Deus estava no controle de todas essas coisas. Deus estava nesse negócio. Deus estava na direção. Eu gosto muito do capítulo 6, no versículo 16, a parte B, em que nós vemos que quando eles perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Deus estava no controle. Deus estava usando Neemias, assim como Deus pode usar a você e a mim para executarmos a sua obra. Deus quer nos usar. Deus quer realmente que nós nos levantemos e não apenas choremos. Que adiantaria, né? Neemias, eu ouvi, puxa vida, que triste, né? Que situação, o povo está realmente numa situação miserável. E ele continuaria ali, ele era copeiro do rei, ele estava muito bem, ele tinha o seu salário, ele estava muito bem cuidado, tinha sua casa, ele estava realmente tranquilo, não tinha por que se incomodar com as circunstâncias, com a situação dos outros. Mas ele entendia que Deus colocou isso no seu coração para que ele pudesse agir e fazer algo. E ele vai em ação. Ele começa a trabalhar em favor do seu povo, porque o que ele queria era ver que aquela nação voltasse, não simplesmente a ser a potência da época, mas uma nação que teme ao Senhor. Uma nação que busca a direção de Deus para as suas vidas. Às vezes eu fico triste quando eu vejo alguns políticos que falam em nome de Deus, dizem: eu sou membro de tal igreja, eu sou membro de tal igreja, e as atitudes são tão terríveis, que são influenciados pelos seus líderes, porque eles têm que seguir o líder e deixam de ouvir a voz de Deus, porque ele tem uma missão neste mundo e é mais importante a ele do que aos olhos de Deus. Para ele é mais importante servir as coisas deste mundo do que servir aquilo que Deus lhe colocou, e Deus vai cobrar. Não pense que essas pessoas que estão ali, que falam em nome de Deus, que vão sair impunes. Não, Deus cobra.
Porque eles assumiram um compromisso diante do Senhor, eles foram colocados lá para serem luz, para fazerem a diferença, assim como Neemias. Ele estava diante do rei, ele poderia ficar dizendo, não, deixa eu ficar quieto no meu canto. Não. O rei percebeu que ele estava triste e disse, Neemias, você nunca está assim, o que está acontecendo? E ele chega diante do rei com todo o temor e diz, como eu posso estar alegre? Como que eu posso estar feliz? O meu povo, o povo ao qual era um povo que servia a Deus, está numa miséria total. Deus faz com que Neemias ache graça aos olhos. O rei olha para Neemias com graça e diz, não, então faça aquilo que Deus tem proposto no seu coração. Isso não acontece porque o homem resolve, é porque Deus está por trás de tudo isso. A nossa nação está nessa situação e nós precisamos orar pela nossa nação. A igreja precisa orar com mais intensidade. Nós temos visto muitas reuniões, eu vejo muitos grupos, não, nós precisamos nos reunir, vamos fazer alguns grupos para combater isso, para combater aquilo, mas dificilmente nós vemos grupos se reunindo para orar pela nação. Pessoas que se propõem a vamos levantar um clamor pelo nosso país e vamos fazer a nossa parte. Como igreja de Cristo. Uma andorinha, como diz o ditado, não faz o verão, mas quando chegam todos, nós sabemos que o verão está próximo, está chegando. Nós podemos fazer a diferença. A nossa igreja podemos dizer, nossa, mas o que nós podemos fazer diante de tanta corrupção, diante de tanta maldade? Grandes avivamentos espirituais nunca aconteceram com megas igrejas, pelo contrário. É lá naqueles cantinhos, lá no fundo de um quintal, lá no fundo de uma casa, onde pessoas se colocaram diante do Senhor. Países que na época da União Soviética clamavam a Deus, que conheciam a Deus e que oravam para que Deus despertasse. E diziam que a União Soviética ela jamais seria destruída e ela foi separada, foi dividida. Hoje nós sabemos que já não é mais, existe o leste europeu, existem muitos países que pertenciam e hoje são independentes, porque Deus ouviu o clamor de grupos de pessoas, às vezes uma ou duas pessoas, que se propuseram a orar e agir. Talvez não pudessem fazer nada, mas levantaram o clamor diante do Senhor. Imagine uma igreja com 100 membros, se nós nos propusermos e buscarmos a direção de Deus, mas com interesse de coração, de chorarmos pela nossa nação, colocarmos o nosso clamor diante desse Deus, dizer, Senhor, tem misericórdia dessa nação que se diz tua, uma nação que se diz cristã, uma nação que se diz propagadora do Evangelho, que nós possamos viver o Evangelho de Cristo como ele é. Eu tenho certeza que nós podemos fazer a diferença, mas acima de tudo nós precisamos orar. Quantas vezes nós temos chorado pelas almas perdidas? Irmão, se nós fôssemos pegar hoje, talvez só daqui da nossa igreja, quantas pessoas que por aqui passaram hoje estão desviadas dos caminhos do Senhor? Tenho certeza, não caberia aqui. Não caberia. Para os irmãos terem uma ideia. Agora imagine no mundo todo, no Brasil todo. Quantas pessoas, hoje nós vivemos um mundo em que o censo tem visitado muitas famílias e a pergunta é, qual religião que você é? Eu sou católico, eu sou protestante. Mas a grande maioria é porque os pais foram ou os avós foram. Na realidade ele não é nada. Ele não é nada. Conversando com uma pessoa essa semana, eu perguntei para ele, qual é a religião sua, né? Ele disse, na realidade eu sou católico, mas faz mais de 20 ou 30 anos que eu não vou na igreja. Né? Infelizmente essa é a realidade de muitos que se dizem protestantes. Muitos que se dizem conhecedores da palavra de Deus. Eu sou, mas eu não vou porque eu não preciso ir na igreja para servir ao Senhor. Eu posso servir a minha casa. É a grande mentira que o diabo tem colocado no coração das pessoas. É a grande mentira, porque na realidade é só preguiça. A comodidade. Você sair da sua casa em pleno domingo, não é? Para ir adorar o Senhor, tem coisa mais importante para fazer. Deixar de estar no sossego da casa, no sofazinho, o pijama já preparado para dormir, na segunda-feira dia de trabalho. Não tem coisa melhor.
E as pessoas esquecem que tudo isso que Deus tem nos proporcionado, o trabalho que nós temos é que Deus tem nos dado. E Ele diz que nós precisamos observar o nosso relacionamento com Ele. Não nos afastarmos dos caminhos do Senhor. Ele diz, se vocês se distanciarem dos mandamentos de Deus, as consequências virão. E vieram sobre o povo. E Neemias estava sentindo na pele, porque ele já havia sido levado para o exílio. Mas quando ele ouve a situação, quando ele foi a primeira vez, não estava a desgraça total. Mas o pecado, irmãos, ele vai cada vez afundando mais. Cada vez a pessoa vai mergulhando mais. Cada vez mais mergulhado no pecado, afundando no lamaçal. E ele não consegue enxergar. Ele não consegue perceber que a miséria espiritual que está na sua vida, que a miséria material, porque também influencia. Deus não prometeu riqueza, mas Ele disse que o crente não passa necessidade. Ele não disse que você teria fartura, mas Ele não disse que você ia padecer fome. Como diz Davi, fui jovem, hoje sou velho, mas a Bíblia diz, nunca vi o justo na sua descendência mendigar o pão. Ah, pastor, mas eu sei de pessoas que passam por necessidades. Não, mas Deus levanta a igreja para ajudar. Mas Ele não sai pedindo. Ele não sai batendo de porta em porta. Ele não está mendigando. A igreja está cumprindo o papel de ajudar. Por isso que nós falamos da cesta básica, de estarmos estendendo as mãos. Mas Ele não vai estar mendigando porque não precisa. Porque Deus levanta pessoas para sustentá-lo. Para que Deus levanta pessoas para ajudá-lo. O justo servo do Senhor Deus disse, olha, eu vou estar com você. Tanto que hoje de manhã nós falamos sobre a riqueza e nós falamos sobre a viúva pobre que nós encontramos lá nos evangelhos, e diz que ela chegou e depositou 2 moedas. Ou seja, uma viúva muito pobre. Talvez ela não tivesse nada, mas tinha o suficiente para entregar uma oferta diante do Senhor. Mas era tão pouco, não importa, mas ela tinha. Porque Deus lhe dava o sustento. Como nós ouvimos hoje, se Deus sustenta, se Deus cria as aves, Ele também sustenta as nossas vidas. Mas nós não servimos a Ele só por causa dos bens materiais. Eu sempre digo, esses são mimos que Deus nos dá. Mas quando o povo de Deus entende a missão que nós temos de servir a Ele, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, é isso que agrada o coração de Deus. E é isso que Ele espera da sua igreja. Quantas vezes nós temos dobrado os nossos joelhos e orado pela nossa nação? Orado pelo presidente, orado pelos governadores, pelos senadores, pelos deputados. Ah, pastor, mas não fazem nada que preste. Olhe para que Deus levante então alguém que preste. Olhe para que Deus levante um deles. Quando Neemias foi enviado de volta, o rei que enviou não era temente a Deus. Era um ímpio, era pagão. Mas Deus usou ele. Deus usa quem Ele quer. Mesmo que tenhamos pessoas ímpias, pessoas que estão lá, mas se a igreja de Cristo entender o papel que nós temos como povo de Deus e buscarmos a direção de Deus e orarmos, eu tenho certeza que Deus vai mudar o contexto dessas pessoas, mesmo que eles estejam totalmente contrários aos ensinos do Senhor. Mas Deus usa. Não importa. Mesmo que ele não queira. Deus usa. Quantos exemplos? Nabucodonosor, Deus chamou ele de servo do Senhor. Deus, o meu servo Nabucodonosor vai cumprir a missão. Era um homem que tinha muitas divindades. Mas Deus usou ele da forma como Ele queria. Tantos outros que nós encontramos na Bíblia. Deus tem poder, mas Ele quer que a igreja, que o seu povo, como nós encontramos em 2 Crônicas 7,14, que é extraordinário esse texto, e ele cabe a nós. E diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, isso não é simplesmente bonito para ser recitado, é uma verdade quando nós vivemos isso. É uma realidade nos nossos dias. É algo que nós precisamos fazer, mas Ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Olha o que nós precisamos fazer. Talvez seja a última coisa que nós estamos fazendo. Neemias chorou por ver a situação, mas ele se humilhou e busca a direção de Deus.
E Deus reverte aquele quadro. Se você continuar lendo, lá no final vai dizer que em 52 dias Ele reconstrói tudo aquilo que precisava ser feito. Onde os inimigos, e isso nunca vai acontecer. Realmente, se nós estivermos sozinhos, não vai mesmo. Mas quando Deus está ao nosso lado, as coisas acontecem, porque a obra é dele. Porque nós somos instrumentos, servos dele. E quando nós nos colocamos nas suas mãos, Deus usa as nossas vidas de maneira poderosa para abençoar a vida daqueles que estão ao seu lado. Talvez você possa dizer, mas eu não tenho tantas pessoas para alcançar. Não importa, se você alcançar uma que está ao seu lado, e você convive no seu dia a dia, já é o suficiente, você está cumprindo o seu papel. Porque aquele vai alcançar outro, e aquele vai alcançar outro. E o Evangelho é a semente, como Jesus fala, do grão de mostarda, que quando é semeado, ele vai se espalhando, ele vai aumentando, o fermento, né, que vai crescendo. É assim a palavra de Deus. Que nós possamos sair daqui nessa noite com esse objetivo, com esse desejo. Não podemos fazer muito? Podemos sim, podemos orar e pedir para que Deus trabalhe nessas visões. Mas eu não gosto, eu também não gosto de algumas coisas. Não gosto de alguns líderes que estão. Não concordo. Mas já que estão lá, a Bíblia diz que nós devemos orar, que são autoridades instituídas por Deus. E vamos colocar, para que o povo entenda, para que nós venhamos entender se existem coisas erradas que estão sendo feitas, que existem, mas vamos orar para que Deus reverta essas coisas erradas em coisas boas. Ele pode fazer isso. Se a igreja clamar, se nós clamarmos, Deus muda a história, Deus muda o contexto, porque Deus transforma o coração das pessoas. Assim como Ele transformou o seu e transformou o meu, Ele tem poder para transformar a vida dessas pessoas. Principalmente aqueles que estão ao nosso redor, nessa miséria espiritual, para que nós possamos falar do amor de Deus para com essas vidas. Curva a sua cabeça. Fale com Deus nesse instante. Peça que Deus possa estar falando no seu coração. Para que ao sair daqui nessa noite, todos nós possamos sair com esse desejo. Todos os dias, eu vou orar pela minha nação. Eu vou orar pelos nossos governantes. Mesmo que às vezes eu não concorde com algumas atitudes, mas eu vou pedir para que Deus mude esse coração. E a Bíblia diz que se você fizer com fé, Deus vai mudar. Mas nós precisamos fazer não duvidando. Nós precisamos confiar que Deus tem poder para fazer, como diz lá o apóstolo Paulo, capítulo 3, versículo 20 de Efésios. Infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Porque Ele é Deus. Pai querido, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor tem colocado tantos desafios em nossa frente. Muitas vezes nós estamos de braços cruzados, estamos acomodados, contentes no lugar onde o Senhor nos colocou, porque já estamos salvos, estamos desfrutando das bênçãos do Senhor. Mas o Senhor quer que façamos mais. O Senhor tem colocado tantas pessoas nas nossas vidas para que possamos testemunhar, falar do Teu grande amor. Mesmo diante dos desafios, mesmo diante dos obstáculos, dos inimigos que se levantam, nós não precisamos temer, porque nós cremos de que o Senhor está conosco todos os dias e que o Senhor vai fortalecer as nossas mãos. Como diz Davi, o Senhor adestra as nossas mãos para a batalha. O Senhor tem adestrado as nossas mãos para sairmos vitoriosos em nome do Senhor. Fala, Senhor, a cada coração, trabalha na vida da Tua igreja. Nós oramos no nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando a Sua palavra, os nossos corações. Nós estamos encerrando o culto dessa noite. Que Deus continue abençoando ricamente a vida de vocês. Como temos falado, se você tem pedido oração, ali atrás tem alguns papéis, anota, entrega para nós, que nós nos comprometemos de estar orando, né, nesta semana. Quarta-feira temos culto de oração e temos orado por vocês, por aqueles que pedem, para que Deus esteja direcionando. Eu sei que cada um tem a sua luta, tem as suas dificuldades, e essa semana não vai ser diferente. Eu queria dizer para você que vai ser mil maravilhas, mas infelizmente nós já sabemos as dificuldades que temos para enfrentar. Mas eu posso dizer com certeza que essas dificuldades elas se tornam bem mais fáceis com o Senhor ao seu lado. Tenho certeza que você vai sair vitorioso se você deixar nas mãos do Senhor, porque Deus tem cuidado de nós. É isso Ele nos garante, é a certeza que Ele nos dá. Então vamos aprender a depender totalmente do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Muito obrigado, Pai querido, pelo Teu grande amor demonstrado a cada um de nós. Obrigado pela Tua presença constante e real em nossas vidas.
E queremos clamar, Pai querido, por esta semana que se inicia, para que possamos continuar pedindo a direção do Senhor. Obrigado por podermos estar aqui na Tua casa. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações nessa semana, diante dos obstáculos que se levantam, das lutas que temos para travar, que possamos nos lembrar que o Senhor prometeu que estaria conosco e vai cumprir a Sua palavra. E ajuda-nos que não venhamos nos desviar de maneira alguma dos propósitos que o Senhor tem para nós. Que possamos continuar firmes diante da Tua presença, buscando a Tua direção sobre as nossas vidas. Leva-nos para os nossos lares com a Tua paz, com o Teu amor. Abençoa-nos no decorrer dessa semana. Guarda e dirige a vida de cada um dos Teus servos. E agora a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, estejam com todos nós e com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar. Uma oração silenciosa com os dois santos despedidos.